Estudo Bíblico Levítico 23, versos 1 a 44. Esse capítulo apresenta os encontros marcados de Deus com seu povo. O termo traduzido por solenidades, verso 2, é a palavra hebraica moed, que significa hora marcada. A lista relacionada aqui trata das santas convocações, verso 2, entre elas as 3 grandes festas anuais. A palavra solenidades, moed, enfatiza a fixação da época e da reunião, ao passo que o termo convocações salienta o caráter festivo e alegre. A adoração de Israel tinha de ser fator de alegria. Há verdadeira liberdade quando o dever é um prazer. Este era o plano de Deus para Israel. Verso 2. Festas fixas. 1. Festa semanal do sábado, versos 2 e 3. 2. Festa anual da Páscoa, versos 4 e 5. 3. Festa anual dos pães asmos, 6 a 8. 4. Festa anual das primícias, versos 9 a 14, na época da festa de Pentecostes. 5. A festa anual do Pentecostes, versos 15 a 21. 6. A festa anual das trombetas, versos 23 a 25, que era a festa do Ano Novo Hebraico, setembro, outubro. E 7. A festa anual dos tabernáculos, versos 33 e 34, na época do Ano Novo. Verso 3. A guarda do sábado era o 4º mandamento do Decálogo. A festa semanal que constituía era mencionada em primeiro lugar, sendo que forma a base para as festas mensais e anuais, servindo assim de introdução à enumeração das festas em geral. O 7º dia ocupa o primeiro lugar entre as ordenanças de Deus. Ricos e pobres deveriam gozar igualmente desse descanso sagrado. Verso 4. Convocações. Em hebraico, moedim, literalmente assembleias, convenções, convocadas para determinado tempo e lugar. Êxodo 23, de 14 a 17, 34, de 22 a 44 e Deuteronômio 16, versos 1 a 17. Aqui as convocações são religiosas, mas essa mesma palavra se usa para o povo de Israel reunido em plenário para vários fins. Versos 5 a 14, a festa dos pães asmos. Guardava-se separada da Páscoa, apesar dessas festas terem íntima conexão uma com a outra. A Páscoa era celebrada no dia 14 do mês de Nisan, verso 5, enquanto a festa dos pães asmos começava no dia 15 e continuava durante 7 dias. Juntas, formavam uma festividade dupla, assim como também é o caso da festa dos tabernáculos, juntamente com o dia da expiação. No tempo de Jesus, as festas da Páscoa e dos pães asmos já eram tratadas como uma só, Marcos 14, 1 e 12, Lucas 22, 1. Isto se devia, sem dúvida, ao fato de não haver intervalo entre as duas festas e também porque ambas celebraram a mesma libertação do Egito. Êxodo 12, versos 1 a 28. Verso 5. A Páscoa comemorava a histórica saída do Egito, Êxodo 12. O ponto central da celebração era a morte do Cordeiro Pascal, que redimia os primogênitos da morte. A festa enfatizava o direito de Deus sobre os primogênitos e a contínua necessidade da redenção do homem. O Cordeiro, do qual nenhum osso devia ser quebrado, tipificava Cristo como nosso Cordeiro Pascal, que se deu a si mesmo em sacrifício por nós. João 19, 36, 1 Coríntios 5, 7. As duas festas, Páscoa e Pães Asmos, vinham na época do começo da cega da cevada, coincidindo com o dia das primícias, dos primeiros frutos, quando um molho se trazia para apresentar ao Senhor como sacrifício movido. A Páscoa se comemorava no crepúsculo da tarde, antes da lua cheia do mês de Nisan, um mês que nunca coincide exatamente com nenhum dos nossos, por ser lunar o calendário dos judeus.
Às vezes cai em março e às vezes em abril. Versos 15 a 22. 7 semanas. Na época do Antigo Testamento era chamado a Festa das Semanas, aquilo que nós chamamos de Pentecoste, que é a palavra grega usada no Novo Testamento e que significa justamente 50 dias, ou seja, as 7 semanas que se contam desde a época da oferta de gratidão pelas primícias. Celebrava-se no 50º dia depois da festa dos pães ázimos. Foi durante essa festa que o Espírito Santo desceu sobre a Igreja Apostólica, que se verificou com grandes sinais 50 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo de entre os mortos. Atos 2, versos 1 a 4. No Antigo Testamento, a festa se referia a frutos físicos da terra. No Novo Testamento, celebrava as primícias da Igreja de Cristo, os 120 crentes reunidos. Atos 1:15. E as primícias da unção do Espírito Santo. Romanos 8, 23, 11, 16 e Tiago 1, 18. Versos 23 a 43. 3 acontecimentos eram comemorados em setembro, outubro. 1. A festa das trombetas, no primeiro dia, versos 23 a 25. 2. O dia da expiação, no 10º dia, versos 26 a 32. E 3. A festa dos tabernáculos, do 15º ao 21º dias, versos 33 a 43. Versos 23 a 25. Trombetas. Essa festa memorial era celebrada no primeiro dia do 7º mês, Tisri. Tocavam-se as trombetas e ofereciam-se sacrifícios. Números 29, versos 1 a 6. Era um dia de santa convocação e descanso. Inaugurava o 7º mês do calendário religioso, tendo assim uma conexão especial com o sábado. Neemias 8, versos 9 e 10, e constava como o início do calendário civil. Versos 26 a 32. Aqui há um resumo da descrição do dia da expiação, que agora completava a lista de festas de descanso solene. Verso 3, capítulo 16, versos 1 a 10 e notas. Era essa festa que mais falava sobre a obra sacrificial e sacerdotal de Jesus Cristo, Hebreus 9, versos 6 a 28. Verso 31. Os motivos para o descanso do trabalho. 1. Relaxamento do corpo. 2. Tempo para prestar culto solene ao Senhor. 3. Tempo para meditação sobre Jeová, nosso Redentor, amigo e soberano, já que não é possível tal concentração mental e espiritual enquanto se trabalha. Versos 33 a 43. A festa dos tabernáculos. Comemorava a jornada dos israelitas pelo deserto depois da saída do Egito. Êxodo 23, verso 16, Números 29, versos 12 a 38. Exigia-se que os israelitas vivessem por 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores. Em Êxodo 23, 16 e 34, 22, é chamada de Festa da Cega. Hag Rei, Eizip de Eitzap, colher ou juntar. E há nesses versículos uma referência ao tempo em que os israelitas tivessem recolhido os produtos da terra. Em 26, versos 3 a 13, também se menciona a colheita que viria pelas bênçãos decorrentes da obediência, e posteriormente associa-se a essa festa a descida do Espírito Santo. Atos 1:8, 2, de 4 a 6, 16, versos 17 e 18. O jejum do dia da expiação era, pois, seguido por uma festa de júbilo. A natureza da festa era tríplice. 1. Era uma festa de alegria, verso 40. 2. Era uma festa de gratidão pela ceifa, que ainda era uma bênção de recente memória, verso 39. 3. Era uma festa de recordação de uma bênção antiga e inesquecível, verso 43.
Versos 34 a 36. Essa primeira descrição da festa dos tabernáculos nos indica também o primeiro cumprimento do seu significado como a vinda de Jesus, Emanuel. Deus encontrou morada entre os homens, tabernaculou, não num tabernáculo feito por mãos humanas. Nota: Jesus não podia ter nascido em dezembro, que é um mês de neve em Jerusalém, durante o qual nenhum rebanho estaria nos campos. Lucas 2, versos 8 a 11. O que provavelmente aponta que nasceu na época da festa dos tabernáculos, em outubro. Isso pode ser calculado assim: Zacarias exercia seu turno em julho, Lucas 1, versos 5 a 8. Por ser do turno de Abias, o 8º turno do ano eclesiástico, que começava em março, 1 Crônicas 24, 10. Foi o mês da concepção de João Batista, Lucas 1, 23 e 24, que nasceu, pois, em abril do ano seguinte. Jesus nasceu 6 meses mais tarde, Lucas 1, 26, portanto, em plena festa dos tabernáculos. Verso 39. Esta segunda descrição da festa dos tabernáculos, depois de se ter encerrado o assunto das festas, versos 37 e 38, aponta para o segundo cumprimento do seu significado, a segunda vinda de Cristo, depois da qual Deus vai habitar entre os homens, fazendo o seu tabernáculo definitivo entre eles. Apocalipse 21, versos 1 a 3.